Shalom Haverim, hoje nós teremos um shiur sobre o seguinte tema: o anticristo, o terceiro templo e o sistema sacrificial. E estes temas são muito importantes, pois nós sabemos que o segundo Beit HaMikdash, o segundo templo em Jerusalém, foi destruído no ano 70 da Era Comum e ele permanece destruído. Mas existe uma organização no Estado de Israel chamada Instituto do Templo, que está envidando esforços para reconstruir o templo. E daí nós teríamos o terceiro templo. Eles querem reinstituir o templo, querem voltar a fazer sacrifícios de animais. Muitos rabinos que estão por trás desta instituição chegaram até mesmo a falar que o templo seria um local de reunião de todas as religiões e que essas religiões poderiam adorar ao Eterno. Nós sabemos que existe o Domo da Rocha, aquela mesquita muçulmana no local do templo, mas alguns, não estou dizendo todos, mas existem algumas vozes até do Instituto do Templo que queriam fazer um templo ali ao lado, para não precisar destruir o Domo da Rocha, que obviamente iria causar uma grande confusão e um grande conflito com o mundo árabe muçulmano. Mas a ideia deles é reinstituir o terceiro templo, reinstituir o sacrifício de animais, e haveria um local de adoração para todas as religiões. E isso está muito próximo de ocorrer, pois o Instituto do Templo está realmente adotando medidas severas, velozes, e eles já possuem coanim, sacerdotes, já treinaram e ainda treinam como serão os sacrifícios, já tem os objetos do Beit HaMikdash, do templo. Então tudo isto está nos levando a crer que há pouco tempo para o terceiro templo ser reestruturado. Eu não posso dizer quando será, mas todos os indícios nos levam a crer que isso ocorrerá com uma certa velocidade. E daí, isso nos chama a atenção por dois fatores. O primeiro fator é o seguinte: em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o Rabino Shaul, ele fala que se apresentará o homem do pecado, o homem da iniquidade, um homem da rebelião. E este homem, ele se assentará no templo de Elohim e ele se fará passar por Elohim, ou seja, como se ele fosse semelhante ao Eterno, e ele arrastará muitas pessoas para a apostasia. Ele se portará como se fosse o próprio Elohim. Assentar-se no templo, de acordo com a tradução do aramaico que eu fiz e analisei, o assentar-se ao templo, não necessariamente que ele estará morando no templo, não é isso, mas que esta figura, o homem do pecado, o homem da iniquidade, o homem da perdição, que é o anti-Mashiach, conhecido popularmente como anticristo. O anticristo estará sentado no templo não significa que ele vai morar dentro do templo ou que ele vai ter uma cadeira lá, mas significa que ele terá autoridade, ele será uma autoridade neste terceiro templo. E ele enganará a muitas pessoas, inclusive por meio de sinais, prodígios e maravilhas. Você pode ler 2 Tessalonicenses, o capítulo 2 inteiro. A versão aramaica é muito interessante, pois ela dá alguns detalhes que não aparecem na sua tradução. Então vejam só, se o anti-Mashiach, o anticristo, ele terá uma autoridade sobre o templo, e se o templo hoje está destruído, obviamente terá que ser reerguido o terceiro templo para ver a manifestação do anti-Mashiach, do anticristo. Isso tem que ocorrer e parece que isso vai ocorrer em breve. Não posso dar data, mas os indícios nos levam a crer neste sentido. Então, a criação deste terceiro templo está ligada intimamente
a manifestação do antimashiach, do anticristo, e ele vai enganar muitas pessoas. Até essa ideia ecumênica que eu falei, obviamente isso é uma operação do engano. E esse engano, infelizmente, ele chegará também em pessoas que creem em Yeshua HaMashiach. Muitas pessoas. Por quê? Eu conheço muitos judeus messiânicos que estão torcendo para o templo ser reinstituído, reinaugurado, e essas pessoas dizem o seguinte, que irão oferecer sacrifícios neste terceiro templo. Vejam só, discípulos de Yeshua, já vi vários rabinos messiânicos torcendo para o terceiro templo ser reconstruído, e eles dizem que, quando for reconstruído, nós iremos oferecer sacrifícios de animais, pois será uma coisa muito boa, será uma coisa do eterno. Na verdade, isso não tem nada a ver com o eterno. Isso é a operação do engano, a operação de Satã e seus Shedim e seus demônios que vão manipular e cegar as pessoas. Por que, gente? Até hoje esses rabinos messiânicos que eu conheço estão cegos porque eles estão querendo fazer sacrifício de animais nesse novo templo. Isso é um absurdo, por quê? Porque à luz da sistemática da Brit Hadashah, Yeshua HaMashiach, ele morreu voluntariamente no lugar dos nossos pecados. E aí ele cumpriu a profecia de Yeshayahu Hanavi, num Gimel, do profeta Isaías 53, sobre o servo sofredor. Na verdade, essa profecia começa em Isaías 52, verso 13, e ela se estende ao capítulo 53 de Yeshayahu Isaías. Mas Yeshua morreu no nosso lugar, e a morte do Mashiach Yeshua foi para a remissão dos nossos pecados. E existem diversas passagens na Brit Hadashah dizendo que o sacrifício de Yeshua foi perfeito. Razão pela qual nós não precisamos mais do sacrifício de animais. O Sefer Ivrim, o livro de Hebreus, ele explica categoricamente que o sacrifício de Yeshua HaMashiach foi um ato único, um ato perfeito. E daí nós entendemos, porque está escrito, que não são mais necessários os sacrifícios de animais. E é por isso que eu não entendo o motivo pelo qual estes rabinos messiânicos que creem em Yeshua, eles querem voltar a fazer sacrifício de animais. Com todo respeito e carinho a essas pessoas, esses rabinos messiânicos, eles têm que ler Sefer Ivrim, o livro de Hebreus, principalmente Perek Yud, o capítulo 10. Eu vou ler aqui o livro de Hebreus, capítulo 10, a tradução do aramaico que eu fiz, e nós veremos e analisaremos essa passagem. Capítulo 10 de Hebreus diz, tradução do aramaico: porque na Torá há a imagem das boas coisas que foram preparadas, não a substância das coisas em si. Ou seja, na Torá há uma imagem de coisas que foram preparadas, mas não a substância em si. Porque isso é o que diz o Zohar, que o mundo físico ele é um mero reflexo do mundo espiritual. Então a Torá, ela faz narrativas do mundo físico, mas por trás da letra da Torá existe uma realidade espiritual. E prossegue: portanto, embora sejam oferecidos os mesmos sacrifícios a cada ano, estes nunca foram capazes de tornar perfeitos aqueles que os ofereciam. A pessoa oferecia sacrifício pelos pecados, mas a imperfeição residia ainda na alma das pessoas. Verso 2. Porque se eles se tornassem perfeitos, já teriam cessado suas ofertas, porque então não seriam afligidos por sua consciência dos pecados aqueles que uma vez foram purificados deles. Não obstante, nestes sacrifícios,
eles se recordam de seus pecados a todo ano, pois não é possível que o sangue de bois e cabras purifique pecados. Vejam, com o sacrifício nós obtivemos até acaparar a expiação dos pecados, é verdade, mas o ser humano ainda continua pecando, então não há uma remissão total, e sim uma remissão parcial. Verso 5. Por isso, quando ele entrou no mundo, disse: sacrifícios e ofertas tu não desejas, mas um corpo me vestiste. Essa cláusula sacrifício e ofertas tu não desejas, isso consta no Tanar, expressamente. Isso consta do Sefer Tehillim, no livro de Salmos, capítulo 40, versos 7 e 9, e em algumas versões, a versão cristã, a numeração é diferente, versos 6 e 8. Verso 6. E ofertas queimadas e sacrifícios pelos pecados não pediste. Então eu disse: eis que venho, como no princípio dos escritos, está escrito sobre mim, para fazer a tua vontade, ó Elohim. Acima ele disse: sacrifícios e ofertas queimadas pelos pecados tu não desejas, estas que são oferecidas segundo a Torá. Parece estranho, ora, que o Eterno não quer o sacrifício. Ora, a própria Torá, os sacrifícios foram instituídos pelo Eterno, mas daqui a pouco eu vou mostrar, à luz da própria literatura rabínica, que, na verdade, o Eterno não queria sacrifícios. Eu vou citar vários rabinos dizendo que o Eterno nunca quis sacrifícios, mas os sacrifícios eles foram instituídos em razão do paganismo do povo de Israel. Mas vou chegar lá, mas acabando de ler Hebreus capítulo 10, o verso 8, repetindo: sacrifícios e ofertas queimadas pelos pecados, tu não desejas, estas que são oferecidas segundo a Torá. Verso 9. E depois ele disse: eis que eu venho para fazer a tua vontade, ó Elohim. Com isso, ele, que é Yeshua, cessou a primeira oferta para estabelecer a segunda oferta. A primeira oferta era a oferta de animais. A segunda oferta, qual é? É o sacrifício de Yeshua HaMashiach, um sacrifício perfeito. Verso 10. Porque por sua vontade nós somos santificados através da oferta do corpo de Yeshua HaMashiach, feita uma só vez. Um sacrifício perfeito. Porque todo Cohen Agadol, todo sumo sacerdote, que se levantou e servia todo dia, oferecia os mesmos sacrifícios, que não foram capazes de limpar os pecados. Mas este Yeshua HaMashiach, no aramaico não está escrito Yeshua HaMashiach, mas é uma referência a ele, porque no verso 10 fala de Yeshua. Então o verso 12 é: mas este quem? Yeshua HaMashiach, do verso 10. Mas este Yeshua HaMashiach ofereceu um sacrifício pelos pecados e sentou-se à direita de Elohim para sempre. E desde então espera até que seus inimigos sejam postos por estrado debaixo dos seus pés. Pois com uma oferta aperfeiçoou aqueles que foram santificados por ele, ou seja, através de Yeshua, para sempre. Verso 15. E a Ruach HaKodesh também testificou para nós, dizendo: esta é a aliança que eu lhes darei depois daqueles dias, diz Adonai. Porei a minha Torá em suas mentes, e a escreverei em seus corações, e de suas iniquidades e de seus pecados eu não me lembrarei. Ora, quando a remissão dos pecados, não é requerida oferta pelos pecados. Então aqui o texto está dizendo que a oferta de Yeshua fez com que os sacrifícios de animais não fossem mais requeridos pelo Eterno. Isso está muito claro no aramaico, capítulo 10, verso
o capítulo 10, o verso 18 do livro de Hebreus. Então, gente, ainda que seja instituído um templo ecumênico, que é um absurdo por si só, mas ainda que não fosse ecumênico, não são mais possíveis os sacrifícios de animais. Isso não agrada ao Eterno, pois Yeshua HaMashiach fez um sacrifício perfeito. E daí não há mais sentido no sacrifício de animais. Repito, o terceiro templo, ele será reinstituído, me parece que em breve, não tenho certeza, mas me parece, mas quando ele for reinstituído, de acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 2, você verá a manifestação do anti-Mashiach, do anticristo, que irá enganar muitas pessoas, até discípulos de Yeshua. Eu falei de Hebreus capítulo 10, dizendo que Yeshua pôs fim ao sacrifício de animais, pois o sacrifício dele é perfeito. Mas vejam só, o próprio Talmud, ele atesta que o Eterno não mais deseja o sacrifício de animais. O próprio Talmud relata que o sistema sacrificial ele foi alterado 40 anos antes de o templo ser destruído. Então, o templo foi destruído no ano 70. Se o sistema foi alterado 40 anos antes, então foi alterado no ano 30 da Era Comum. E o que aconteceu no ano 30? O ano 30 foi justamente o ano da morte de Yeshua HaMashiach. E o que aconteceu 40 anos antes da destruição do segundo templo, ou seja, no ano 30, no ano em que Yeshua HaMashiach ele foi executado? Vou ler aqui o Talmud Bavli em Yomá 39a e 39b. Está escrito, a tradução: nossos rabinos ensinaram que ao longo dos 40 anos em que Shimon Hatzadik serviu, o tecido vermelho se tornou branco. Daquela época em diante, ele às vezes ficava branco e às vezes não. Ao longo dos últimos 40 anos, antes de o templo ser destruído, o tecido vermelho nunca mais ficou branco. Vejam, essa passagem ela é importantíssima. Por quê? Porque o Talmud fala que quando o Cohen Agadol, quando o sumo sacerdote, ele ia oferecer um sacrifício, ele amarrava um tecido escarlate, um tecido vermelho, no chifre do animal. Então um pano vermelho era amarrado no chifre do animal e ele era executado. E quando o Eterno aceitava o sacrifício, o tecido vermelho milagrosamente se transformava em branco. Isso era um milagre. O tecido vermelho virava branco. E por que o Eterno fazia esse milagre? Dizem os rabinos que isso seria uma aplicação do texto de Yeshayahu, de Isaías, capítulo 1, verso 18, em que está escrito: ainda que os vossos pecados sejam escarlates, vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve. Então, o sumo sacerdote pegava um tecido vermelho, amarrava no chifre do animal e executava. Quando o Eterno aceitava o sacrifício, milagrosamente o tecido de vermelho virava branco por um mistério. Mas o que essa passagem que eu acabei de ler do Talmud ela atesta? Ela atesta que 40 anos antes de o templo ser destruído, ou seja, no ano 30, ou seja, no ano em que Yeshua HaMashiach morreu, o tecido nunca mais ficou branco. E o que isso significa? Significa que o Eterno não mais aceitava o sacrifício de animais. O Eterno rejeitou o sistema sacrificial no ano 30. Por quê?
por coincidência, foi o ano em que Yeshua HaMashiach morreu. E nós sabemos, pelo que nós estudamos do livro de Hebreus, que neste ano o Eterno usou o sacrifício de Yeshua, Hebreus 10, como um sacrifício único, um sacrifício perfeito para acabar com o sistema sacrificial. E o Eterno fez isso, minha gente, porque na verdade o Eterno nunca quis o sacrifício de animais. Ora, mas como o Eterno não queria, se isso está na Torá? Como? Sadoc, você surtou. Eu não surtei. Eu vou mostrar várias fontes rabínicas atestando que o Eterno ele não desejava o sacrifício de animais. Porém, os sacrifícios de animais eles vieram dos cultos pagãos e idólatras, cultos estes que até permearam o povo de Israel. O povo de Israel começou a ter atitudes idólatras. Aí você vai falar, mas Hevel e Abel, quando ele sacrificou o animal, isso também é uma raiz idólatra que já estava no coração dele. E dizem os rabinos que, vejam, todas as religiões idólatras trabalham com sacrifício de animais. Você pode ver o Macum, a Umbanda, Candomblé, Satanismo e outras religiões da antiguidade, religiões babilônicas, sumérias, acadianas, todas sempre trabalharam com sacrifício de animais, que era uma prática idólatra. E essa prática, o que aconteceu? Ela já estava no coração do homem, ela aflorou e ela invadiu o mundo. E Israel, ele já no Egito, dizem os rabinos, eu vou mostrar para vocês, que Israel começou a fazer sacrifícios idólatras. E o Eterno, sabendo da idolatria, o Eterno quis fazer o seguinte. O Eterno quis tirar o sacrifício aos ídolos e transferir tais sacrifícios para Adonai. Foi uma forma de fazer com que Israel não servisse aos ídolos e servisse ao próprio Eterno. E daí, já que Israel estava com a idolatria enraizada em seu coração, Israel iria sacrificar não aos ídolos e sim os animais ao Eterno. Porém, dizem os rabinos, chegaria uma época em que o Eterno iria pôr fim ao sacrifício de animais, pois nunca foi o desejo do Eterno. E os rabinos não sabem o porquê o Eterno iria acabar com aquilo. Eles dão várias explicações que eu vou falar para vocês, mas no fundo, nós sabemos que quem iria pôr fim ao sistema sacrificial seria Yeshua HaMashiach, conforme nós lemos no livro de Hebreus, no capítulo 10. Então, gente, eu vou fazer, esse é o meu primeiro vídeo, eu vou fazer o segundo vídeo em que eu vou dissertar, eu vou declarar todas as fontes rabínicas, claro que todas não, porque seria impossível, mas as principais fontes rabínicas dizendo que o Eterno não quer o sacrifício de animais, o Eterno nunca desejou isso. Eu vou citar muitos rabinos, gente, rabinos famosos, e daí vocês vão perceber que, na verdade, o sistema sacrificial instituído na Torá, ele era um sistema temporário. O Eterno não queria isso. Tal como a Torá fala de escravidão. O Eterno queria escravidão? Claro que não. Mas por que o Eterno regulamentou a escravidão na Torá? Porque a escravidão era um fato social existente e o Eterno teve que regulamentar a escravidão até um tempo que a escravidão chegasse ao fim. Muita gente que não entende a Torá fala, muitos ateus, a Torá ela é um absurdo porque o Eterno gosta da escravidão. O Eterno não gosta da escravidão, mas a escravidão existia. Então o Eterno teve que criar regras regulamentando a escravidão até que isso chegasse ao fim. A Torá fala sobre poligamia. O Eterno quer que... Mas vejam, não há um mandamento de você ter muitas mulheres, mas isso era admitido. Significa que o Eterno quer a poligamia? Não! No Gan Éden, o Eterno criou Adão e Havá, Adão e Eva, e disse:
um homem, uma mulher, não duas mulheres, 3, 4, 5, um homem e uma mulher. O Eterno disse que eles seriam basar errado, uma só carne. Ah, mas como a Torá permite que o homem tenha mais de uma mulher? Pela dureza do coração do ser humano. Então o Eterno teve que regulamentar esse fato social existente. Então, tal como com a escravidão, tal como com a poligamia, assim também foi o sistema de sacrifício de animais. Não era uma coisa totalmente espiritual, porque vinha das religiões idólatras. Mas o Eterno abriu uma concessão, tal como a poligamia e a escravidão, o Eterno abriu uma concessão, mas sabia que isso chegaria ao fim, e isso chegou ao fim com o sacrifício de Yeshua HaMashiach, Hebreus capítulo 10. Por isso, eu vou fazer um segundo vídeo, mas já alerto, cuidado, gente. O anti-Mashiach, o anticristo, já está preparado para enganar você, para capturar a sua mente, o seu coração. E esse terceiro templo, esse templo aí que estão querendo até alguns rabinos que seja ecumênico, isso é uma obra das trevas. O terceiro templo não provém de Hashem, do Eterno. Um dia eu posso fazer um vídeo mostrando fontes rabínicas dizendo que o templo genuíno e verdadeiro que virá, ele descerá dos céus. Então, o Instituto do Templo Israel quer fazer esse templo com a mão do homem. Não é isso que o Eterno quer. O templo verdadeiro, ele descerá dos céus. O templo carnal, humano, o templo do anticristo, ele será feito pela mão do homem. Estude 2 Tessalonicenses capítulo 2, o homem do pecado, da iniquidade, ele vai se assentar no templo, ele vai enganar as pessoas, ele vai se portar como se ele fosse Elohim. O que é isso? Não significa que ele vai dizer, ah, eu sou Deus. Não necessariamente é isso. Pode até ser, mas não necessariamente é isso. Mas ele vai atrair para si uma adoração, como se fosse Elohim. Por exemplo, muitos rabinos, gente, eles são venerados e adorados como se fossem deuses. Há pessoas aí que vão em Tzefat, nos túmulos de rabinos, e ficam fazendo pedidos, acendendo velas, parece até despacho de macumba. Eu já fui em Tzefat, você vai lá e você vai ver isso. Parece até católico acendendo vela no túmulo, e eles idolatram esses rabinos como se fossem deuses. Quando aparecer um rabino, uma autoridade judaica que consiga reinstituir o terceiro templo, o sacrifício de animais, e ele seja muito respeitado, com certeza ele vai atrair uma adoração para si. Não necessariamente ele vai dizer que ele é Elohim, mas ele vai ser considerado, tudo que ele vai falar é lei, e daí ele vai enganar as pessoas, ele vai proferir halachot falsas. Cuidado, gente. Cuidado, pois esse vídeo é um alerta espiritual. Eu tenho orado, o Eterno tem me mostrado muitas coisas que se aproximam, não sei quando, mas coisas que vão acontecer, eu não sei quando, eu posso estar até morto, mas vão acontecer, coisas que eu nem posso gravar, nem posso colocar no YouTube, porque são coisas muito fortes, mas você tem que ter biná, entendimento. Prepare-se, pois a operação da iniquidade já está no mundo, mas ela vai aflorar com uma força muito intensa. Eu vou depois continuar este vídeo falando sobre as fontes rabínicas que endossam que o Eterno não quer mais o sacrifício de animais. Na verdade, o Eterno nunca quis. Não perca a emuná, a fé, a confiança em Yeshua HaMashiach. Tenha zelo, tenha amor pelo sacrifício perfeito que Yeshua fez por você e pela sua família. Yeshua, ele é o Rei da Glória, mas ele veio humilde como servo. Ele é o dono de tudo, mas ele veio pobre. Ele é o esplendor glorioso, mas demonstrou uma extrema humildade. Ele foi vendido para que você fosse comprado pelo precioso sangue do Cordeiro. Ele apanhou para que você não precisasse apanhar. Ele foi humilhado para que nós fôssemos exaltados como filhos de Elohim.
Ele sofreu, ele foi preso para que você fosse liberto do pecado. Ele sofreu, as dores, as chibatadas, tapa na cara, tantas coisas terríveis que ele não precisava sofrer, mas ele sofreu. E ele sofreu por quê? Por você. Quando ele estava no madeiro, de braços abertos, ali sendo pregado naquela estaca, ele foi pregado de braços abertos, pois significa que ele está de braços abertos para você. Abandone o pecado, abandone a carnalidade, abandone o mundanismo e faça techuvá, faça retorno ao eterno com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Viva na presença do eterno e seja um verdadeiro servo. Abandone o pecado. O fim está próximo e todos nós vamos prestar contas dos nossos atos diante daquele grande trono branco, e que nós recebamos o perdão de Yeshua HaMashiach, e como diz a Brit Hadashah, quem me ama, disse Yeshua, guarda as minhas mitzvot, guarde as mitzvot da Torá, guarde a halachá de Yeshua HaMashiach, que você possa voltar aos braços de Avinu Sheba Shamayim, do nosso Pai que está nos céus. Que o Eterno abençoe e guarde você e toda a sua família. Amém.